Então, é bem grande a ocorrência de cáries, né? Nas superfícies interproximais dos dentes, né? Mais uma vez, aquele padrão, né, que eu mostrei, começa com um triângulo ou um retângulo. Tem que liberar ela para eu entrar. Tá, Sabrina, vou liberar. Então, assim, olha só, nesse dente, esse padrão que eu falei, olha a área que a cárie atingiu o esmalte quando ela chega na dentina, como ela abre, né? Ela aumenta como se fosse um balão, né? Aqui é a mesma coisa nesse dente 14, olha. Ela começa, né? Ela tem uma área que pode ser um retângulo ou um triângulo no esmalte e aumenta bastante quando ela atinge a dentina. A gente precisa prestar bastante atenção também quando a gente percebe um dente restaurado, né? Uma restauração, a gente precisa olhar no dente ao lado, porque muitas vezes acontece, né, uma iatrogenia, um problema na execução. O que foi, Eliabe, a sua dúvida sobre o Barnap? Vou voltar aqui, que eu fiz bagunça. É esse slide? É esse slide? Então, o que você não conseguiu acompanhar? Essa última parte que eu falei, né, das áreas nos pontos de contato? Então, o que acontece? Quando a gente olha para uma radiografia e vai diagnosticar uma cárie, às vezes tem uma imagem radiolúcida lá. E o que eu disse é assim, que geralmente as cáries iniciam nos pontos de contato. Por que disso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê umas áreas radiolúcidas próximo à junção amelo-sementária, que são chamadas burnout. O que são esses burnouts? São são imagens radiolúcidas não provocadas por cárie, mas por uma diminuição na mineralização própria da anatomia dessa área, porque o esmalte começa a ficar menos espesso nesse lugar. E aí, a gente olha, às vezes, para uma imagem radiolúcida nessas áreas aqui próximas à junção amelo-sementárias e tende a diagnosticar como cárie, mas não são cáries, são burnouts, né? Eu vou explicar isso mais detalhadamente mais para frente. Eu só quis citar isso agora para a gente ir entendendo e se familiarizando com essas coisas da anatomia, né? E essas imagens que aparecem na radiografia. Beleza, então, você entendeu. Vamos para o próximo, então. Então, assim, ó, o que eu disse? Olha só o padrão das cáries, né? Elas acontecem, mas inicialmente nos pontos de contato. Né? Quando a gente olha para um burnout, aqui, por exemplo, ó, nesse premolar, tá vendo? Que tem uma imagem mais radiolúcida aqui, nessa cervical. Muitas vezes, em algumas imagens, talvez nessa não, mas a gente pode enxergar isso aqui e muitas vezes dar diagnóstico de cárie e ser um diagnóstico falso, né?
porque as cáries geralmente iniciam no ponto de contato. E o que eu estava falando de um dente restaurado é que, às vezes, quando o dentista está removendo a cárie para fazer essa restauração, ele pode encostar nesse dente e produzir uma iatrogenia, né? O que é uma iatrogenia? Um erro, né? E desgastar desnecessariamente esse dente. Como se fosse uma lesão, né, no esmalte desse dente causada pela broca, né? E aí, mais para frente, né, futuramente, pode acontecer de haver uma cárie aqui. Então, quando a gente se depara com restaurações extensas nas proximais de um dente e o seu colateral não é restaurado, a gente precisa investigar várias vezes se não tem cárie, né? Porque às vezes acontece isso. Os desenhos das cáries. Para ficar mais fácil de enxergar. Aqui também, né? Eu fiz desenhos, né? Quando a gente olha para a radiografia, né? Depois que desenha fica mais fácil, não fica, gente? O que vocês acham? Olha, a gente vê uma cárie na distal do 23, cáries na mesial e na distal do 24, a mesma coisa do 25, né? Na mesial e na distal, no 26. Agora aqui, ó, o que eu estava falando do burnout é essa imagem aqui, vê? A gente vê como se fosse uma desmineralização, mas isso não quer dizer que seja uma cárie, né? Não é, aliás. É uma variação na anatomia que induz a essa desmineralização. Aí, ó, isso aqui é o que eu já havia falado para vocês, ó. A gente precisa ter atenção nas restaurações adjacentes, né? Nas superfícies proximais adjacentes a restaurações dos dentes contíguos, ó. A gente vê uma restauração grande e uma cárie já aqui. Eu posso dizer que essa cárie foi provocada pelo dentista, né? O início dessa cárie, por um erro? Não, né? Não posso dizer. Tanto é que o paciente tem outras cáries em locais que não foram restaurados. Mas a gente só precisa ficar de olho, né? Nesse acontecimento, né? Se tem uma restauração na proximal, eu vou dar uma atenção especial à proximal do dente contíguo. Aqui, né, eu fiz o desenho. Mas o paciente tem, aqui, ó, aqui tem outra cárie próxima à restauração. Mas ele tem cáries que não tem, né, em locais onde não há restauração. Então, aqui também, ó, foi restaurada a oclusal, né? Não tem restauração na proximal, mas tem uma cárie aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, quer dizer que essa cárie, né, foi provocada pelo ato de restaurar esse dente? Não quer dizer isso, mas quer dizer que eu preciso ficar de olho nessas situações. E aí as falsas interpretações que eu disse, né? Então, assim, quando as cáries estão confinadas ao esmalte, lembra que eu mostrei uma cárie bem pequenininha num dente 45, na mesial do dente 45? Às vezes isso pode ter divergências, né? É cárie? Não. Eu trato? Não. O que eu vou fazer em relação a isso? Ah, não sei, né? Vou acompanhar. Então, tem essas divergências. Às vezes acontece e vai acontecer no consultório de vocês, sim, né? Do paciente ir e é uma situação assim chata para a gente. Ah, eu fui no dentista e o dentista me disse que eu tenho 8 cáries e você olha e encontra 9. Ou o contrário, né? Então, às vezes tem essas divergências. Por quê? Porque as cáries são iniciais, são confinadas no esmalte. Às vezes eu considero aquilo lá
uma desmineralização, meu colega considera cárie, já quer restaurar, eu acho que precisa acompanhar, ou às vezes eu acho que precisa restaurar sim, um colega falou que precisa acompanhar. Então, acontece muito dessas cáries confinadas ao esmalte. Tem essas divergências, tanto clínicas, né, quanto radiológicas, na radiografia especialmente. E esse burnout ou match band, né? São imagens, como eu poderia dizer assim, imagens fantasmas, né? Por causa da desmineralização anatômica, né? O esmalte é menos mineralizado nesses locais, a gente imagina que possa ser uma cárie quando não é. Então, aqui está um pouquinho complicado de ver, mas depois eu vou mostrar outras imagens, porque isso aqui é figura de livro, acho que eu vou mostrar na imagem um pouco maior. Então, assim, aqui, ó, nesse lateral, isso aqui chama-se match band, não é realmente uma cárie, mas como o esmalte diminui a sua espessura, né? Ele não é assim menos mineralizado, ele tem menos mineral por causa da menor espessura nessa mesial do dente 12. Então, dá essa imagem que se parece um pouco com cárie. Então, a gente precisa avaliar bordas, né? Avaliar essa estrutura, essa radioopacidade para a gente dar o diagnóstico de cárie ou não. Nesses pré-molares, olha, a gente vê uma pequena imagem radiolúcida aqui, né, como se fosse uma solução de continuidade, né, na superfície desse esmalte. Mas isso não é diagnóstico de cárie, né, isso se chama burnout. A mesma coisa aqui nesses molares. Agora, nesse pré-molar aqui, a gente já enxerga uma cárie sob a restauração. Porque já não está mais só na cervical, né? A gente vê que ela se estende mais para a base da restauração aqui, para a parede pulpar da restauração. Então, não são só, né? Aqui, eu passei o slide. E também, muitas vezes, desgastes funcionais, né? Também confundem com cárie. A gente vai estudar isso também. Olha só. A gente olha para uma imagem dessa e a tendência é a gente pensar que tem uma cárie, né? Mas quando a gente olha para a superfície do esmalte, ela está praticamente intacta. A gente vê essa repetição, né? Esse padrão repetido nos dentes. A gente olha para esse dente que ele está um pouco girovertido, a gente vê que aqui não tem uma cárie, né? É uma variação na anatomia. Portanto, a gente precisa de uma certa experiência para avaliar isso. E também tem uma outra coisa, né? Radiografia, a gente sugere existência de cáries, né? Então, diante de uma imagem dessa, é claro que eu vou associar com o exame clínico. Nesse paciente aqui, a gente vê desgastes funcionais, né? Abrasões. A gente vai estudar isso, né? Desgaste na incisal, erosões, abrasões. Aqui, ó, que eu falei de burnout, ó. A gente olha e parece uma cárie, mas isso é simplesmente uma variação na espessura do esmalte no padrão de mineralização, não é cárie. Todo mundo está entendendo, gente? Como eu disse, né, falsas interpretações, o exame clínico é soberano, sempre em radiologia a gente não deve perder de vista essa frase, né? O exame clínico é soberano. Claro que se eu enxergar uma cárie na proximal, como aquela cárie que eu mostrei lá no dente 17 daquele paciente, no início lá, lembra? É uma cárie de uma proporção interessante, né? E eu olho e vejo que é uma cárie. Mas muitas vezes a gente fica em dúvida e aí a gente precisa associar sempre, né, raio-x e exame clínico para poder
fazer um diagnóstico completo da cárie, né? A gente tem falado isso desde o início. As radiografias são bastante necessárias para avaliar a relação entre cárie e polpa. Vou acender a luz. Então, assim, eu tenho uma cárie, né? Avalie clinicamente essa cárie oclusal, né? Bastante fácil de enxergar. E aí, o que acontece? Eu preciso da radiografia para avaliar. Está próximo da polpa? Atingiu a polpa? Como é que está? O que essa radiografia vai me dizer em relação ao dano que essa cárie fez à polpa, e não só à polpa, né? A todo o periápice do dente. Tem alguma alteração periapical? Porque isso vai mudar bastante o meu diagnóstico, né? Vai fazer uma diferença total. Essas variações de fissuras, né? Às vezes eu vejo uma fissura lá no dente, especialmente molares, né? A gente vê uma fissura mais aprofundada, mais alargada, escurecida. Então, muitas vezes eu vejo e solicito uma radiografia, especialmente a interproximal, para avaliar essa junção amelo-sementária. Por quê? A cárie está confinada no esmalte, a cárie já atingiu a dentina, né? Ela está ali na junção amelo-sementária, preciso restaurar ou não, vou só acompanhar, né? Vou dar diagnóstico de cárie, não vou dar diagnóstico de cárie, vou repetir esse exame daqui 1 mês ou 2. Então, a gente precisa sempre ter essa linha de pensamento em mente, né? O que é melhor para o meu paciente? Esse paciente é um paciente fiel? Eu posso remarcar ele daqui 2 meses, ele vai voltar? Sim, né? Ou esse paciente é um paciente que eu não tenho muito contato, um paciente que às vezes mora longe. Tudo isso é necessário para a gente avaliar o nosso plano de tratamento, e o raio-x geralmente é um grande aliado nisso aí. Cáries rampantes, né? São cáries de rápida e grave progressão. Acontecem muito em criança, né? Um exemplo de cárie rampante que a gente fala é cárie de mamadeira, né? Crianças que consomem mamadeira, às vezes mamadeiras com preparos açucarados e com grande quantidade de elementos cariogênicos, né? Além do leite, e aí produzem essas cáries, né? A gente fala de rampante porque a destruição é bem rápida e grave. Às vezes a cárie aparece em questão de meses ou semanas, a gente já vê uma grande destruição do dente. Então aqui, né, cáries oclusais, olha só o que eu tinha falado sobre a junção amelo-sementária. A gente olha clinicamente e a gente enxerga a face oclusal desse dente com um pequeno aumento na fissura, né? Então, é sim o caso de se solicitar um raio-x, um raio-x interproximal, porque olha a fissura desse dente vizinho e olha, tá tudo limpo, não tem nada. E olha aqui, clinicamente, aqui parece mais grave que aqui, mas quando eu olho na radiografia, olha aquele padrão, né, de espalhamento da cárie na junção amelo-sedentária. Então, muitas vezes, a radiografia ajuda muito o exame clínico nessas situações. Olha aqui outro exemplo, ó, um aumento, né, da espessura da fissura e um espalhamento da cárie na junção amelo-sedentária. Aqui, nem vê muita alteração na fissura e já tem um espalhamento na junção amelo-sedentária. Né? São pacientes jovens, né, com grandes problemas. Né? Esse aqui já perdeu o dente 46. Aqui a gente já vê uma grande destruição, né, da coroa da premolar, desse dente 45, e a gente vê que a cárie já atingiu a polpa, provocando uma alteração do periápice dentário. A mesma coisa aqui, né?
Olha uma coisa que eu já disse para vocês várias vezes, nesse caso aqui. A gente vê que tem uma cárie enorme e quando a gente olha para essa cárie, a gente percebe que tem uma grande destruição na coroa do dente, né? Bem grande mesmo. Mas olha a sobreposição da polpa lá. Olha a diferença dessa cárie que a gente vê que ela invadiu sim o dente. E olha essa imagem, que a polpa está sobreposta. Nesse caso, a gente fica um pouco de dúvida, né? O ângulo da imagem não está perfeito, né? Se fosse uma radiografia interproximal, seria melhor, né? A gente olha o ângulo a, a relação bem melhor, né? Entre, por exemplo, essa restauração com a polpa do dente do que aqui, né? Aqui a angulação vertical ficou um pouco comprometida, mas a gente vê que a polpa está sobreposta aqui e a gente consegue enxergar um contorno da polpa, ao contrário desse premolar, que a gente não consegue enxergar. Então, num caso desse, talvez fosse interessante, né? Que a gente não vê, assim, uma grande alteração pulpar, talvez fosse interessante a gente fazer uma avaliação na sensibilidade, né? Um teste de vitalidade pulpar desse dente, anestesiar, remover a cárie, né, para ver clinicamente e não já sair condenando o dente, né? Quantas vezes a gente vê que o dentista olha para a imagem radiográfica, às vezes tem uma sobreposição, né? A cárie não tem realmente contato, porque essa cárie pode ser muito bem uma cárie vestibular ou lingual e não ter realmente o contato com a polpa. E aí eu já condeno, né, a polpa do dente a um tratamento endodôntico que talvez nem fosse necessário. Tem casos assim, a gente precisa ficar de olho, né? Então aqui, ó, uma cárie na proximal desse dente, né? E talvez o esmalte quase nem tenha alteração do esmalte, mas já abaixo na junção amelo-sementária a gente já vê uma alteração. Algumas cáries oclusais, né? A gente vê pequenas cáries oclusais nesse molar, né? Bem pequena. Uma cárie sob restauração, cárie oclusal. Uma pequena cárie oclusal nesse premolar. Uma cárie sob restauração nesse, né? A gente já anota, assim, uma relação entre a cárie que está sob a restauração e a câmara pulpar. Mas qual será essa relação, né? Eu tenho certeza que está atingindo. Então, aqui é um caso de se fazer um teste de vitalidade pulpar ou remover essa restauração e avaliar clinicamente, né? Se houve mesmo, se essa área atingiu a câmara pulpar ou não. Aqui é o mesmo paciente, ó. Essa radiografia e essa. A gente vê uma cárie de grandíssimas extensões, né, oclusal. Aqui, com certeza, não é só a cárie, teve um preparo para tratamento endodôntico, mas esse preparo depois, ou a restauração foi perdida, né, ou uma nova infiltração de cárie, né, e aí uma cárie secundária, e atingiu de novo, aumentou em grandes proporções essa cárie e atingiu a bifurcação do dente, né? Então, a gente já nota uma lesão aqui, uma degradação nesse soalho da cavidade pulpar que a gente não nota na radiografia proximal. Então, eu quis colocar essas duas radiografias para a gente ver das diferenças técnicas, né? Muitas vezes a gente precisa de duas radiografias, outras vezes a gente precisa de uma boa indicação. Ninguém tem pergunta? Nenhuma? Nenhuma pergunta, gente? Mais exemplo de cáries proximais, né? Ou cáries oclusais. Pequena cárie oclusal nesse dente, né? Praticamente confinada ao esmalte. Então, algumas pessoas podem laudar como cárie e algumas pessoas podem laudar
deixar passar desapercebido aqui e achar que não é cárie, né? Aqui também eu laudaria como cárie, pelo menos chamaria a atenção do dentista. Sempre nos meus laudos eu digo, né, que o raio-x é um complemento ao exame clínico. A chuva está embalando o pessoal para dormir aí, ninguém responde nada. Tá tudo certo? Todo mundo entendendo tudo? Tá muito fácil a matéria hoje? Hein, pessoas? Então, aqui a gente vê também uma cárie, né? Bem pequena, que começou a atingir a junção anel-segmentária. Aqui a gente já vê uma cárie que na oclusal ela teve proporções pequenas, mas quando ela atingiu a dentina, ela ficou enorme, né? E aí provocou até uma alteração no periápse do paciente, né? Uma necrose pulpar. Na radiografia, eu não posso, nesse dente, eu não posso afirmar que essa cárie seja uma cárie oclusal com certeza, ou uma cárie que começou pela palatina ou a vestibular, né? Ou a face bucal do paciente, do dente do paciente. Mas é bem provável que ela tenha começado pela oclusal. Por isso que eu coloquei aqui essa radiografia para a gente ver que tem essas variações, né? Clinicamente é mais fácil de enxergar. Aqui um dente, um terceiro molar, a mesma coisa, né? Uma cárie de grande proporção que produz uma alteração pulpar. Mas essa aqui a gente já enxerga que ela começou tanto aqui na oclusal quanto aqui na mesial. 2 locais de incidência da cárie. Esse molar aqui, né? Também um pouco... Oi, Eliade, pode falar. Cáries nas superfícies vestibular e lingual. Praticamente, as radiografias são, eu diria, quase que indiferentes em relação a isso, né? Que um bom exame clínico é muito melhor para diagnosticar uma cárie na superfície vestibular e lingual dos pacientes. Por quê? Porque são áreas bastante simples de se ver clinicamente e bastante complicadas de se enxergar radiograficamente. Todo mundo concorda? Por que é difícil enxergar uma cárie? Alguém me responde? Uma cárie na vestibular ou na lingual do paciente? Especialmente em dentes posteriores. Talvez em dentes anteriores seja mais fácil. Gente, responde aí, tá todo mundo dormindo pós-prova? O que aconteceu? Já está acabando a aula. Ninguém sabe por que é difícil a gente diagnosticar uma cárie? Eliade, você está falando da prova? Sim, a radiografia interproximal auxilia, sim, no diagnóstico de periodontia, sim. Só que ela tem a limitação, né? Porque se a perda óssea for muito grande, por exemplo, passar do terço médio da raiz, aí a gente já não consegue avaliar na radiografia interproximal. Você concorda? Aqui, ó, tá a radiografia aqui, a gente pode ver isso agora, ó. Aqui a gente consegue identificar a crista óssea, não consegue? E a gente consegue identificar que essa crista óssea está um pouco... Não, mas quando a gente quer avaliar a crista óssea,
Depois eu vou te mostrar quando eu tiver um slide aqui que mostra uma radiografia periapical e uma inter. A gente pensa isso mesmo, né, que a periapical é a ideal. Mas em diagnósticos, em pacientes que têm uma perda óssea inicial, como é o caso desse aqui, ó, que está na tela. Como a perda óssea é muito inicial e como o ângulo horizontal na radiografia interproximal produz uma radiografia de melhor qualidade em relação à sobreposição, tanto das proximais dos dentes quanto da crista óssea, a radiografia interproximal, sim, é muito boa para avaliar o periodonto, mas tem esse limite de ser de uma avaliação mais inicial, entendeu? Porque não sobrepõe muito, né, as proximais dos dentes, a gente consegue, e também porque eu consigo, numa radiografia em menos exposições, né, uma radiografia só, eu avalio a crista óssea do dente superior e do dente inferior, entendeu? Quando tiver um slide que tiver as duas radiografias, eu vou te mostrar como é mais definidinho a crista óssea na radiografia interproximal. Então, exatamente, Eliade. Como aqui, voltando, né, à nossa aula, como essas cáries, as superfícies vestibular e lingual estão sobrepostas, né, em todas as radiografias, tem essa sobreposição, quando eu enxergo uma imagem igual essa do molar, eu posso afirmar que essa cárie está por lingual ou vestibular? Para começo de conversa, eu não consigo, né? E aí, também, por causa da sobreposição de imagens, eu só consigo diagnosticar na imagem radiográfica uma cárie que já tomou uma proporção um pouco maior. Senão, eu não consigo mais. Entenderam? Então, assim, o melhor meio de diagnóstico desse tipo de cárie, de superfície lingual e vestibular, é o exame clínico, né? Mas, geralmente, inicialmente, elas são redondas, né? O padrão da imagem, e à medida que crescem, elas vão se tornando elípticas e semilunares, né? E, geralmente, as bordas são definidas. Mas isso é como eu disse, o melhor método de diagnóstico para esse tipo de cárie é o exame clínico. Então, aqui é muito difícil a gente encontrar imagens, né? Mas olha aqui, ó. Na radiografia dos dentes anteriores e superiores, é bem comum a gente enxergar essa imagem aqui, né? Uma fossa, na fossa, uma fossa cariada, né? E aqui nesse canino, ó, uma cárie de... Essa tá por palatina, a gente sabe porque ela tá associada à fossa, né? Agora, no canino, já é mais difícil da gente enxergar. Da gente diagnosticar se está por vestibular ou palatina. Geralmente, quando eu pego uma imagem dessa, eu falo que está por vestibular ou lingual ou palatina. Cúspide do quê? Cúspide do quê? Ah, não, mas essa imagem que eu estou falando aqui, essa radiografia que eu pus, apesar dela ser de pré-molar, eu pus para a gente avaliar a cárie do canino. Essa cárie aqui, ó, o vestibular. Apesar de ter uma cárie oclusal aqui, né, no prédio. E aí a gente fala de cáries radiculares, mas eu estou pensando que a gente vai encerrar a aula hoje por aqui. Quero tirar dúvidas, né? Quem tiver dúvida, eu vou voltar para tirar sua dúvida, Eliabe, sobre a Inter. Mas quem for ter dúvida aí, vai me falando, por favor. Aqui, Eliabe, ó, encontrei. É o mesmo paciente, né? Sobre o diagnóstico de doença periodontal na radiografia interproximal.
Olha a imagem dessa crista óssea aqui, com essa crista óssea. Olha como é mais definido o ângulo horizontal do paciente, do raio-x, incide de forma melhor. A gente consegue dissociar as proximais dos dentes com a crista óssea. Vê que é diferente aqui? Agora, vamos supor que esse paciente tivesse uma perda óssea tão grande que chegasse lá no ápice da raiz. Aí já não dá para eu pedir uma radiografia proximal, interproximal para avaliar a crista óssea do dente. Você concorda? Hein? Aí agora sanou a sua dúvida? Pessoas, por favor, fala aí se alguém tem mais dúvida. Todo mundo entendeu tudo? Tá fácil? Se tiver uma prova agora, dá para tirar 7 na prova? Podemos encerrar, então? Hein, gente? Sim ou não? Querem voltar em alguma imagem, fazer alguma pergunta? Então tá, para quem não conseguiu acompanhar, eu vou postar a aula hoje ainda, tá? E aí a gente vai fazendo um intercâmbio aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar lá no WhatsApp. Muito obrigada pela presença de quem está aqui, né? E vamos encerrar. Até mais, então. Semana que vem a gente faz a devolutiva da prova.